Selma, sabe o que eu queria que você contasse aquela história do Tobias Barreto era moleque, né? Era muito moleque. A história dele, garoto, lá na igreja, Pois é. o padre proibiu ele de participar. Do coral. Era o coral da igreja, ele cantava lá, não sei o que e tal. Mas ele era tão moleque que o padre resolveu um dia botar ele de castigo. E diz, da Semana Santa você não vai participar. E a Semana Santa, para quem está na igreja, é um evento especial, né? E aí ele, com raiva do castigo, ele resolveu passar pimenta nos instrumentos musicais e quando chegou lá próximo do Senhor Morto, a turma foi lá tocar e ninguém aguentou de pimenta. Saiu todo mundo gritando. A Academia Brasileira de Letras, ele é patrono, né? O que é ser patrono, hein? Cada cadeira aqui tem um patrono, um homenageado, né? E no caso de Tobias Barreto, né, a academia, quando foi fundada, ele já tinha morrido. Mas quem deu o nome de patrono a essa cadeira foi o Graça Aranha, que o Graça Aranha, com 13 anos, conheceu o Tobias Barreto. Graça Aranha participou, tinha 1.500 pessoas que foram assistir Tobias Barreto, participar de um concurso para a Faculdade de Direito de Recife, que até hoje é chamada Casa do Tobias. E o Graça Aranha tinha 13 anos e ficou fascinado, apaixonado por aquele personagem e resolveu que a cadeira 38, o patrono é Tobias Barreto. Parece que ele era um orador extraordinário. Isso. E que as pessoas iam para esses concursos, né? Antigamente tinha isso. Ele, tão brilhante que ele era. Tobias era um cara que acompanhava toda aquela efervescência intelectual europeia, principalmente germânica. E o Tobias acompanhava o surgimento dos ideários de esquerda, né? E o Tobias dizia, certa vez, disse assim, que achava interessante a ideia do comunismo, de uma sociedade comunista, mas temia que o comunismo se transformasse numa espécie de servidão do homem. Ele disse isso, Vera, numa época que não tinha uma única experiência comunista no mundo. Quer dizer, a primeira experiência comunista é da Rússia, já é século XX. Já é século XX, né? Enfim, é um grande personagem da minha terra, um grande maluco beleza. O Tobias, ele, apesar de alguns o criticarem, ele está bem na fita. Do Código Civil, que foi uma inspiração dele, segundo o Brasil Bandesh, né, o Brasil é um historiador paulista, ele diz que o Código Civil que o Clóvis fez, o Clóvis de Vilar, em 1917, era uma inspiração da Escola do Recife e do Tobias. E aí, 2002, o seu discípulo, que não o conheceu, o grande Reale, faz um novo código. Deixa eu ver, 2 discípulos fazendo o livro mais importante depois da Bíblia no Brasil, que é o código. Tudo depende do Código Civil. Para casar, para construir tudo, né? Eu costumo, Selma, dizer o seguinte, aqui em Sergipe, quando a gente fala em Tobias não é grande por ser daqui. Ele é grande porque ele é genial, tudo que ele pensou era uma novidade. Ele emendou o conceito de direito de Ehring, botando lá uma palavrinha evolucional, quer dizer, criando uma dinâmica para o direito que não tinha. Ele deixou uma geração que é formada por Silvio Romero, Fausto Cardoso, Comercindo Bessa, Manuel Bonfim, quer dizer, um grupo imenso de intelectuais, João Ribeiro, que passaram o Brasil a limpo sempre e que fundaram a cultura brasileira. Elias, vem cá. A garotada aqui, a meninada que está nas escolas, ela sabe quem é Tobias, quer dizer, a cidade tem essa preocupação de celebrar, de mostrar às novas gerações o tamanho, a grandeza do seu filho mais ilustre? Sim, claro. Agora mesmo, recentemente, teve um concurso que foi feito através da prefeitura e tinha a matéria que caía sobre história do estado de Sergipe e caía uma parte sobre a história de Tobias Barreto, divulgando o homem Tobias Barreto e tanto a cidade. Quer dizer, a meninada já sabe, já aprende na escola quem foi. Claro. Evandro, para uma pessoa aqui da Vila da Penha, aqui do Rio,
que nunca ouviu falar de Tobias Barreto, que você recomendaria, que livro para mergulhar na obra e na história desse sergipano? Dias e noite. Juntei-mo as almas gratas de colegas e de irmãos, o vento que acorda as bata nos toma os livros das mãos, a vida é uma leitura. Quando a espada fulgura, quando se sente bater, no peito a heróica pancada, se deixa a folha dobrada quando se vai morrer. Capitulação de Montevidéu, 1866, livro Dias e Noite. Se começa lendo Tobias, pela poesia vai entender a filosofia de Tobias e vai entender o direito, que ele foi o grande mestre e o genial professor de filosofia. A Faculdade de Direito do Recife adora o sergipano Tobias Barreto. Deve ser por isso que o professor Vamiré Chacon, que tem um livro sobre Tobias Barreto, foi estudar, fazer seu doutorado na Alemanha, certamente por influência do Tobias Barreto. Já os brasileiros não prestigiam tanto o Tobias Barreto quanto deveriam. Por quê, professor, que o senhor acha que acontece isso? Há um motivo inicial que ainda hoje perdura, apesar do que se tenta dizer em sentido contrário. Tobias foi discriminado, antes de mais nada, e principalmente, pelo fato de ser mestiço e pobre. A sociedade nunca o perdoou e o considerava, em última instância, um mestiço pernóstico metido a saber alemão. Professor, como é que era o direito, a ciência do direito no Brasil antes do Tobias e depois do Tobias Barreto? Antes de Tobias, praticamente não havia ciência do direito no Brasil. O que estava em vigência eram as ordenações do Reino de Portugal. Havia sempre a interpretação de que por trás do direito positivo português estava, em última instância, a ordem estabelecida por Deus para a sociedade, que tudo devia continuar como estava, os escravos prosseguirem como escravos, as etnias, no caso afros e índias, ignoradas, os pobres completamente desconhecidos, excluídos. Nada disso constava com defesas no direito civil e penal portugueses, nas ordenações inicialmente muito bem interpretadas pela primeira vez no Brasil na Faculdade de Direito de São Paulo. E aí chega Tobias Barreto, qual é a ideia dele e como é que ele consegue mudar alguma coisa? Tobias afirmava, fundamentado nos autores da época, sobretudo Jhering, Rudolf von Jhering, que o direito era uma criação humana, uma criação histórica, uma criação cultural e, portanto, no fundo, uma criação econômica e política. Tobias foi o primeiro brasileiro a citar Karl Marx e o fez aprovativamente, num discurso de paraninfo de turma da Faculdade de Direito do Recife. Ele acha que o direito, por exemplo, deixou de ser um fenômeno divino que vem para a cabeça do imperador e que é apoiado pelo Papa para ser um produto da luta social, um fenômeno da cultura e da sociedade. Ele poderia ter sido um advogado brilhante, ganhar muito dinheiro? Facilmente, porque, por exemplo, ele conhecia muito bem direito penal. Ele é o autor do livro Menores e Loucos no Direito Criminal Brasileiro. A primeira vez que nosso país se reivindicou um tratamento diferenciado e especial para os menores e para os loucos. Mesmo assim, ele nunca quis advogar e dava uma resposta muito simples quando era convidado. O que eu quero é saber. O que é que Tobias traz de novo? A teoria da evolução. Traz de novo o positivismo. Traz de novo o monismo hegeliano. Traz de novo o materialismo dialético. Ele chega, quando ele morre, já está difundindo o materialismo dialético. Então, ele traz, e os jovens todos se motivam a ponto de negar, quer dizer, aceita e nega com uma rapidez tremenda os movimentos intelectuais que vão surgindo no mundo. Então, ele fez a sintonia do povo de Pernambuco com as ideias novas que circulavam no mundo, principalmente pela via alemã. De forma que ele foi um espírito sempre polemista, ele acaba uma polêmica, ele entra em outra e brigava com o professor, brigava com o aluno, fosse quem fosse, ele tinha sempre um pensamento próprio a defender e as últimas consequências.
Eu bem quisera reclamar justiça, mas não sei onde a justiça mora. E quando soubesse, não fica bem a um homem velho entrar em dia em casa de uma prostituta. O jurista, escritor, historiador Paulo Mercadante é autor do livro Tobias Barreto, o feiticeiro da tribo. Tudo bem? Tudo bem, Como é que vai? Tudo bem? tudo tranquilo. Se eu tivesse que resumir, por que Tobias Barreto foi um grande brasileiro? Como é que o senhor definiria isso? Como é que o senhor... Eu acho porque Tobias nasceu em 39, num século e num decênio ainda muito complicado, porque houve uma grande decepção com a ascensão do Bonaparte ao poder. Porque o Bonaparte era o anti-iluminismo, né? Bonaparte representou o anti-iluminismo, representou a anti-revolução. Tobias foi criado naquele clima. Aquele clima, em colégio e sendo educado por um padre, que de saída, antes de mais nada, o ensinou latim, até que ele falasse latim e escrevesse latim. Então ele entra inicialmente no campo dos estudos com uma base humanística extraordinária. Falar e escrever latim naquela época... No interior de Sergipe. No interior era difícil. Ele, com 14 anos, fez um concurso e passou para professor de latim daquelas cidades todas próximas ali, né? Mas ficou no ar, ficou fora daquilo, até que resolveu entrar para um convento, né? Foi para a Bahia, ficou na Bahia, tentou entrar num seminário lá para se tornar padre, mas na primeira noite ele resolveu tocar modinhas de violão, que ele gostava muito, foi expulso no dia seguinte. Enquanto a mulher não tiver, como o homem, o direito de subir à tribuna, ela não deve ter igualmente como ele o direito de subir ao cadafalso. Quando ele foi deputado provincial e defendeu, por exemplo, a educação da mulher, a defesa que ele fez de duas moças que iam estudar medicina, uma na Suíça, outra nos Estados Unidos, e que a Assembleia, por conta de um médico, não queria dar a bolsa, não queria dar ajuda. E ele alegando que era mulher. Alegando que era mulher, não tinha podia. condição, tinha o cérebro menor, tinha menor inteligência. E Tobias foi usando de todas as teorias novas da pedagogia e da ciência defender a educação da mulher e a igualdade feminina nos seus discursos geniais. E o povo ia com pétalas de rosa jogar no Tobias, lá na Assembleia Provincial do Recife. Ele defendeu as mulheres, que as mulheres não podiam estudar, fazer curso superior, o que era um absurdo na época, mas conseguiu, finalmente, que esse decreto passasse. E a música? Tobias, conforme ele mesmo se confessava, era um melômano. Naquele tempo não havia discos, mas as grandes companhias de ópera que visitavam o Brasil, que iam para o Rio de Janeiro e Montevideo e Buenos Aires, paravam no Porto Recife e davam récitas no Teatro Santa Isabel. Tobias foi crítico musical. E o curioso nisso tudo é que numa época em que se preferia Meyerbeer na ópera alemã, ele defendia Wagner, o que era considerado também na sua época uma extravagância, porque Meyerbeer era muito mais popular e Wagner era tido e havido, como o próprio Tobias, como um músico pernóstico, pedante e agressivo. Certamente isso também influenciou a opção de Tobias por Wagner, além da música que ele conhecia tão bem, da qual ele gostava tanto. Ele era pianista
O Tobias tinha estudado muito piano, tocava muito bem. Ele então fez uma sessão prolongada de crítica musical nos jornais. Em termos de música popular, o senhor tem alguma ideia do que o Tobias podia gostar? Porque eu sei que ele tocava viola. Ele conhecia muito a música popular e gostava imensamente de cantar na viola para os seus alunos, aos quais ele ensinava não só Kant e Ehring, e não só trechos de óperas de Wagner, como também, repito, ao som do seu próprio violão, música popular brasileira. No ano que ele nasceu, em 1839, daí pra cá esse nome nesse Brasil se promove, mas depois da morte dele muita gente se comove. Em 1889 foi quando ele faleceu. Vejam quantos anos fazem que esse poeta morreu. E todos sentiram saudade, quem tá sentindo sou eu.